Isso. Gente, boa noite de novo, né? Vamos iniciar agora o nosso segundo encontro da disciplina de Matemática Aplicada à Administração, né? José, que bom que você voltou, José. Perdão aí, viu? A aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre porcentagem, né? E também, se tiver dúvida, sobre a calculadora científica. Hoje é um tira-dúvidas. Então, se alguém já tiver alguma dúvida e quiser perguntar, fique à vontade. Eu só não posso responder diretamente sobre as questões da atividade, né? Porque aí não vale ser questão da atividade. Tá bom? Eu acabei de postar no grupo do WhatsApp uma lista com muitos exercícios sobre porcentagem e divididos pelos diversos tipos de análise, tá bom? De interpretação. Se vocês tiverem a oportunidade de resolver alguns exercícios dessa lista, eu acho que vai ser muito válido para vocês, né? Vocês estão enxergando aí o arquivo? Tá tranquilo? Tá? Beleza, muito obrigado pelo retorno. Alguém tem alguma pergunta inicial para fazer sobre a matéria? Alguma dúvida que queira tirar? Estou disponível para tirar dúvidas. Se por acaso depois ninguém tiver dúvida, a gente vai resolver alguns exercícios sobre porcentagem. E à medida que a gente for resolvendo, pode ser que algumas dúvidas apareçam, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Inicialmente aí, fica à vontade. Pode escrever no chat, se você quiser abrir o microfone. Se ninguém tiver dúvida, aí eu começo ali a minha explicação das questões. Né? Então, já que ninguém se manifestou, posso começar lá, né? Lembrando que eu estarei lá no Word, não estarei olhando aqui a tela de vocês todo o tempo. Então, se por acaso alguém fizer uma pergunta, Fabiano, você me auxilia, por favor? Você poderia ler a pergunta para mim, se caso alguém colocar aí? Sim, claro. Obrigado, viu? Então, vamos iniciar, né? Porcentagem. Antes de começar a falar um pouquinho sobre porcentagem, gente, a porcentagem, antes de ser uma porcentagem, ela é uma fração, tá certo? Então, o que é uma fração? Vamos iniciar revendo o que é uma fração. A fração, a gente vai entender como sendo a divisão de um referencial em partes iguais, tá? Então, todas as vezes que eu ouvi falar que, isso aqui é uma fração, então quer dizer que eu fiz uma divisão de alguma coisa, essa alguma coisa eu considero que é o meu referencial de análise em partes iguais, tá bom? Então, se eu tenho aqui uma fração, vou pegar uma fração aqui. Gente, eu vou ter que mudar o meu arquivo, porque o meu arquivo ele não permitiu eu acessar o equation. Aqui está desativado. Só um minutinho, então, por favor. Tá? Resolvendo o meu problema. Deixa eu ver aqui, vocês estão vendo o material aqui. Só um minutinho, por favor. Aí, ó. Então, vou trocar minha tela de apresentação aqui, só um minutinho. Parar a apresentação. Apresentar outra coisa.
que eu vou apresentar aqui? Documento 1. Compartilhar. Isso. Beleza. Voltou a aparecer? Adriana, melhorou aí? A chamada está cortando, melhorou agora? Melhorou, sim. Ah, valeu então. Então vou voltar lá. Então a fração, né? A fração é a divisão de um referencial em partes iguais, tá? Então se eu pego aqui para vocês e eu tenho a fração. Então, a ciência aqui está um pouquinho lento, viu, gente? Eu tenho a fração aqui. 3 oitavos. Tá? O que significa esse 3 oitavos? 3 oitavos, eu tenho dois valores. Eu tenho dois valores aqui. Eu tenho o de cima, né, o número de cima, que é o meu numerador, certo? E tenho o número de baixo, que é chamado de denominador. O que é o numerador e o que é o denominador? O numerador, ele representa quantas partes que eu usei. Ele, então, representa as partes que eu usei. E o denominador representa o meu referencial inteiro. O meu referencial inteiro. A maioria das pessoas vão falar o todo, o inteiro, né? Neste caso aqui, o que acontece? Eu tenho que saber que o numerador representa as partes e o denominador representa o meu referencial inteiro. Essa fração, ela vai ser comparada com uma situação. Sempre vai ser comparada com uma situação. Por exemplo, a fração, em problemas interpretativos, a fração é relacionada a quantidades, certo? Exemplo. Em um grupo, quanto é, no caso aqui, quanto é 3 oitavos? 3 oitavos de 80 laranjas. Quanto que é 3 oitavos de 80 laranjas? Ou, se eu colocar outra letra aqui, colocar a letra A. Quanto é 3 oitavos de 80 laranjas? Ou a letra B. Qual é o valor cujos 3 oitavos é, por exemplo, 60
R$ 60. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho duas situações aqui. Dois exemplos. Quanto é 3/8 de 80 laranjas? Quando eu olho a minha fração, eu tenho que entender o significado do numerador e o significado do denominador. O que é o 3 e o que é o 8? O 3 é a quantidade de partes que eu estou falando. Então, aqui, quantidade de partes usadas. Então, quer dizer que quero usar, então, 3 partes, tá? Então, o número de cima, que é o numerador, ele representa a quantidade de partes usadas. Agora, o 8 representa o meu referencial inteiro, ou seja, todo o meu referencial. Beleza. Agora que eu analisei o significado do 3, que é o numerador, e do 8, que é o denominador, eu tenho que ver como que ele foi relacionado na minha pergunta. Aí estou falando aqui, quanto é 3/8 de 80 laranjas? 3/8 de 80 laranjas. Essa preposição, ela é importante, o de, tá? Agora, então, o que vocês acham para mim? A quantidade de 80, ela corresponde ao todo ou corresponde à parte usada? O que vocês acham? Vocês acham que aquele 80 mencionado ali, ele é o referencial inteiro ou é a parte usada? Quando eu falo, quanto é 3/8 de 80 laranjas? O 80 laranjas é a quantidade de laranjas que eu usei ou o referencial inteiro? Inteiro. A Eva acha que é inteiro. O que vocês acham, os outros acham? Eu não ouvi, Janaína. É uma Daiane? parte. A Dayana acha que é a parte. Janaína? A Janaína quis falar, não ouvi, não. Eu acho que é parte também. A Janaína acha que é a parte. A Gabriela que falou, ou Janaína? Gabriela. A Gabriela, né? Então, a Jamile, o Wanderson acha que é inteiro. Né? Então, está bem dividido, né? A Janaína acha que é parte, alguns acham que é parte e outros acham que é do inteiro. Se for a parte, está relacionada ao 3. Se for o inteiro, está relacionado ao 8. Então, essa primeira análise da fração, ela é importante porque ela me ajuda a entender e interpretar a porcentagem. Por isso que eu estou falando um pouquinho sobre fração, tá? Alguns partes, outros inteiros. Agora, se eu falo assim, ó, vamos tentar colocar uma outra situação para vocês. Quando eu falo assim, ó, 3/8 do meu salário, 3/8 do meu salário. A palavra salário ali, ela dá uma noção que é parte do salário ou todo o salário? Todo salário. Parte do salário. Parte? Ó, 3/8 Do. salário. Do. Perdão, professor. Do é É todo. Todo, né? Então, o que acontece? As palavras de, do ou da, elas se referem, o que vem depois dela, da noção de todo. Tá certo? Então, olha lá para vocês verem, ó. 3/8 de 80 laranjas. Esses 80 laranjas é o quê? É o todo. Ficou claro para vocês? É por causa do de, né? E do do. Isso, por causa do de e do do. Então, quando eu falo assim, ó, 3/8 da laranja. Da laranja. A laranja é o todo. Deu para entender? Então,
Oi? Pode falar. Gabriela, pode falar. Não, é porque eu achei que. Não, tá certo, tá certo. É que eu não tinha entendido. Eu achava que, tipo assim, a preposição de ou do Hum, era referente a partes e o hum. da era referente ao inteiro. Mas, na verdade, os três é referente ao inteiro, certo? Justamente. Os três se referem ao inteiro, de, do, da. Então, em qualquer Ah, momento entendi. todo momento que depois da fração vier o de, do, da, o que vier depois dela é o referencial inteiro, é o todo. Tá Ah, bom? entendi. Obrigada, professor. Tá? Agora, olha de baixo. Qual é o valor cujos 3/8 é 60? 3/8 é 60. Esse 60 é o todo ou a parte? Esse é aí é uma afirmação, ele está dizendo que é. Justamente. Então, é o todo ou a parte? Parte. É a parte. Então, 3 partes de 8 é 60. Tá? Então, porque o 3 é parte, né? 3 partes de 8 é 60. Então, o verbo ele me faz entender o que vem depois dele é a parte. Essa primeira interpretação em cima da fração é muito importante. Tá? Então, agora que eu já ensinei vocês a identificar quando eu vou interpretar que é o todo e quando eu vou interpretar que é parte, né? Agora que eu ensinei, eu vou fazer o cálculo. O cálculo é bem simples. O que é a fração? A fração é a operação de divisão. Tá bem claro? Então, que operação que eu vou ter que fazer aqui? Divisão. A questão é saber por quem que eu vou dividir. Então, vamos lá. O 80, ó, o 3, pelo que eu falei aqui na frente, o 3 é parte e o 8 é todo. 3 é parte e o 8 é todo. O valor que eu tenho é o 80. Esses 80, ele é todo ou ele é parte? Já falou que é todo. Então, Todo. o todo divide pelo todo. E parte divide pela parte. A regra é essa. Então, o todo divide pelo todo. Se o todo divide pelo todo, o 80 vai ser dividido pelo 3 ou pelo 8? Pelo 8. Pelo 8. Essa é a regra básica do estudo da fração. O todo divide pelo todo, a parte divide pela parte. Com isso, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o tamanho de uma parte. Tá certo? Então, vamos lá, então. Se o Então, 80... nesse caso, professor, nesse Oi? caso aí, o 80 divide pelo 8, certo? Isso. Aí vai dar quanto, Eva? Quanto que Oi, dá, Eva? professor? Quanto que Oi? dá, Eva? Quanto que dá? O aí 80 dividido por 10, é 10. Eva, 80 dividido por 8 tem que ser 10. 10, né? Todo mundo entendeu que é 10, né? Agora, o que é esse 10? Alguém sabe me explicar o que é esse 10? Nós achamos um valor de 10. O que é esse 10? Alguém sabe? Se ninguém Posso quiser. chutar? Posso chutar? Com certeza. Com certeza. Porque se falou que é o todo, então é o todo, no caso, né? Tá falando aí que é a fração, sendo a fração dividida por um referencial em partes iguais, né? Então, é Uhum. uma parte ou seria o todo? Acho que é parte. Aí você Eu não me respondeu, aí você confundi. perguntou, Eva. Você não respondeu, você perguntou. Então, vou falar, pode? Então, vamos lá. O meu todo é 80 laranjas, não é? E o todo das partes é 8. Quer dizer que eu vou ter um total de 8 partes. Então, eu vou pegar os meus 80 e dividir num total de 8 partes. É como se eu separasse minhas 80 laranjas em 8 sacolas, em 8 partes. Esse 10 é a quantidade de itens que eu tenho em cada parte. Por partes aí. Em cada parte, eu vou ter 10 laranjas. Todo mundo entendeu quando
o resultado da divisão? É a quantidade de elementos que tem em um pedaço em uma parte. Ficou claro para vocês? No caso, então, é como se tivesse 8 sacolas. 10 8 laranjas sacolas. e 8 sacolas, separadamente. Isso, 10 laranjas em 8 sacolas. Ou seja, em cada sacola tem 10 laranjas. Entendeu? Só que, assim, falando sacolas, fica até mais fácil de entender, né? Só que na matemática, a gente fala em partes, né? Ao invés de sacola, né? Então, lá, se eu tenho 80 laranjas e vai dividir em 8, um total de 8 partes, cada uma dessas partes tem 10 laranjas. O que a fração está querendo de mim? Ela está querendo 3 dessas partes. Quantas laranjas vai dar? 30. 30. Então, resposta ali, quanto que é 3/8 de 80 laranjas? 30 laranjas. Resposta aqui. 30 laranjas. Ficou claro para vocês? Essa aí, sim. Vamos para de baixo. Mas qual que é as regras que eu passei neste caso para vocês? Neste caso, eu passei que a regra é bem simples. Vou colocar de vermelho aqui, ó. Se for o todo divide pelo todo e parte divide pela parte. O que eu encontro quando eu faço essa divisão aqui? Quando eu faço essa divisão, o que eu encontro? Vou colocar de outra cor aqui. Eu encontro quantos elementos tem em uma parte. Vou colocar aqui, sacola. Quanto tem em uma parte, ou uma sacola, né? Assim ficou fácil para vocês entenderem, não ficou? Todo mundo entendeu o que resuminho que eu fiz ali? Sim, sim. Tá? Então, vamos para o segundo caso. Qual é o valor cujos 3/8 é 60? Aí pergunto para vocês, o 60 é o todo ou a parte? Parte. O 60 é a parte, não é? Então, o 60 vai ser dividido por 3 ou por 8? Por 3. Justamente. Por quê? Porque eu coloquei a regrinha lá em cima. Parte divide por parte, todo divide por todo. Como o 60 é parte, ele vai ser dividido por 3, que é parte. Quanto que é 60 dividido por 3? 20. 20. Agora a pergunta é, qual é o valor? Ou seja, qual que é o referencial? O que é esses 20 que nós achamos? Esses 20 é a quantidade que tem em uma parte, não é? Em uma sacola. Se em uma sacola tem 20 e eu tenho um total de 8 sacolas, qual que é o valor final? Qual que é o valor referencial? O Wanderson respondeu ali, né? 160. Então, quer dizer que o valor é 160. Resposta? Todo mundo entendeu por que é 160? 160. Eu não entendi, não, professor. Eu também não. Então, vou voltar. 20 vezes 6. Ó, a pergunta, qual é o valor? Então, a primeira coisa tem que entender a pergunta. Quando eu falei assim, qual é o valor, o que eu estou querendo saber? Eu quero saber a parte ou o todo? Parte. Não. Qual é o valor cujos 3/8? Qual é o valor cujos 3/8? Então, no caso, quando eu pergunto qual é o valor cuja parte, porque a fração é parte, concorda que fração é parte? Sim. Então, qual é o valor cuja parte? Olha a frase que eu falei. Qual é o valor cuja parte? Como que eu vou explicar isso? Vamos ver aqui. Ao invés de colocar valor, vamos pensar assim, ó. Qual é a pizza cuja parte? Ou seja, quando eu falo a pizza, eu estou falando da pizza pedaço ou pizza inteira? Inteira. Inteira. Então, quando eu pergunto qual é o valor cuja parte, o valor é o inteiro.
Ah, tá. Entendeu? Então, vou tirar valor e colocar outra coisa. Ó, qual é a melancia cuja parte? Quando eu falo qual é a melancia, eu quero a melancia parte ou a melancia inteira? Melancia inteira. Então, o valor ali que eu quero é o valor inteiro. Ou qual é o valor inteiro cujos 3/8? Tá? Está subentendido a palavra inteiro ali. Ficou claro para todo mundo agora? Aí, para eu achar esse valor de 160, aí eu peguei os 20 e multipliquei por 60, ou como foi que você fez? Aí, Eva, você tem que saber olhar na fração. A fração tem dois números, tem o número de cima e o número de baixo. Eu quero saber a parte ou o inteiro? Inteiro aí, no caso, o valor, né? Então, aí eu vou subir lá para você ver de novo, ó. Olha aqui para você ver, ó. O número 3, ele é a parte. E o 8, que é o de baixo, é o inteiro, ó. Toda vez que eu quiser saber o inteiro, eu quero saber o de baixo. Então, está relacionado ao de baixo e não ao de cima. Tá, entendi. Multiplica o 20 por 8, né? No caso. Justamente. Por que tem que multiplicar o 20 por 8? Porque o 8 é o que representa a quantidade de partes para montar o meu inteiro. Para montar meu inteiro, eu tenho que juntar as 8 partes. Entendi, professor. Obrigada. Entendeu? Professor, eu tô meio perdida ainda, porque eu acabei de chegar em casa, mas eu tô tentando copiar para me entender. Entendi. Ô, Janaína, Oi. vamos fazer o seguinte, depois eu disponibilizo esse arquivo lá com esse escrito meu lá no grupo. Então, presta atenção. Pode ser? Tá bom. Pode, obrigada. Então tá. Combinado? Então, eu vou voltar aqui, ó. Qual é o valor cujos 3/8 é 60? Primeira pergunta, primeira coisa, quais interpretações eu tenho que ter na hora que eu li esse exercício? Primeiramente, saber o significado de 3/8. Eu tenho que saber que são 3 partes, que 3 é a parte, e 8, ó, e 8 é a quantidade de partes que eu preciso para formar o meu inteiro. Então, se eu quiser formar o meu inteiro, tem que ter 8 partes. Isso está claro para todo mundo? Que o meu inteiro tem que ter 8 partes, e dessas 8 partes, eu quero só 3. Sim, entendi. Segunda interpretação que você tem que ter quando você olha lá, é relacionar o 60 ao valor que ele corresponde. O 60 corresponde, está ligado ao 3, que é parte, ou ao 8, que é o todo? O 60 é parte. Então tem que dividir por 3. Se o 60 é parte, tem que dividir por 3. Foi aí que nós achamos o 20, não foi? Sim, Naldo, sim. Naldo, pode falar, Naldo. Naldo, pode falar. Você levantou a mão? Professor, boa noite a todos. Boa então, noite. multiplica 80 vezes 3, que dá 24, né, divide por 8. É isso? Você está na letra A ou na letra B? 3 vezes 8, multiplica 80 vezes 3, que dá 240, divide por 8, que dá 30. É isso? A primeira lá, que eu estou na primeira ainda, na letra A. Não, É isso. na primeira eu tenho 80 laranjas. 80 é o todo, não é? Sim. Aí multiplica, né? 3 vezes 8, 240, divide por 8. Aí, Naldo, você está fazendo de maneira algébrica, está fazendo usando as operações com frações. Mas você não está fazendo entendendo a ação, né? A situação. Tá certo, professor. Obrigado. Entendeu? Não é errado o que você está fazendo, mas você está fazendo de uma forma mecânica. Essa forma tua, ela é boa para cálculo, mas não para interpretação de problemas. Tá certo. Entendeu a diferença? Sim. Tá? Tá Não certo. é errado o que você falou, mas é mecânico. Tá ok. Obrigado, professor. Obrigado. Falou. Tá? Mas perfeito. Se você souber fazer isso, perfeito. Mas, beleza, gente.
essa explicação que eu dei é só para vocês entenderem que a fração ela vai girar em torno de duas situações. Parte e tudo, tá bom? Agora, o que vem a ser a porcentagem? O que vem a ser a porcentagem? A porcentagem, então vamos ler aqui o problema número 1. Vou baixar isso aqui um pouquinho. Acho que eu vou colocar isso aqui antes do problema número 1, né? Como se fosse uma introdução. Vou tirar aqui e colocar aqui, ó. Seria melhor. Aí, fração, certo? Agora eu vou para o problema número 1. O que acontece? Eu sem ler o problema, eu já vi aqui um 20%, não vi? Eu não li o problema ainda, mas eu vi um 20%. Tá certo? O que é o 20%? 20% é uma fração. Alguém sabe me falar qual que é a fração relacionada ao 20%? Eu acho que é o 45 aí. Não, a fração. Qual é a 20%. Qual que é a fração? 20 sobre 20 sobre 100. 20 sobre 100. A fração ali de 20% é 20 sobre 100. Todo mundo concorda com quem falou? É verdade, é 100. Daiana, prof. Eu falei, o 20. Daiana? É porque assim. Perdão, prof. É porque eu, assim como o colega anterior, eu também faço da maneira automatizada os cálculos anteriores. Isso, certinho. Não tem problema. A questão é que da maneira que eu estou explicando é para que vocês saibam aprendam a interpretar alguns problemas, né? Tá bom? Vamos lá, então. Então, 20% é a mesma coisa de 20 sobre 100. O que eu vou entender, então? Que algum referencial foi dividido em 100 partes e dessas 100 partes eu quero 20. Tá claro para vocês? Que é isso que representa 20%? Que alguma coisa foi dividida em 100 pedaços e desses 100 pedaços eu quero usar apenas 20. Agora eu vou ler o problema agora. Comprando um objeto à vista, obtenho um desconto de R$ 9,00, correspondente a 20% do preço. Ponto final. Se tem ponto final, quer dizer que acabou a interpretação. Se eu não entendi, eu vou ler de novo. Comprando um objeto à vista, obtenho um desconto de R$ 9,00, correspondente a 20%. A pergunta que eu faço para vocês, esses R$ 9,00, ele é o todo ou é a parte? A parte. Todo mundo concorda com a Lucimar que é a parte? 9 é o todo? Sim, é a parte. É a parte. Ele é a parte, não é? Todo mundo concorda? Então, se no 9 ele é a parte, ele vai ser dividido por 20 ou vai ser dividido por 100? Por 20. Por 20. Isso. Porque a parte é dividido pela parte e o todo é dividido pelo todo. Quando eu pego os R$ 9,00 e divido por 20%, eu vou estar encontrando quanto é 1%, ou seja, uma parte. Quanto tem em 1%, quanto é uma parte. Então, vou pegar, então, o 9 e dividir por 20. Quando eu pego o 9 e divido por 20, eu vou achar 0,45. Quer dizer que, então, que em uma parte eu tenho 45 centavos. E a pergunta é, qual é o preço real do objeto? O preço real não é o todo? Isso. O todo aí é 100, não seria? O todo Ou 45. o todo seria o 100. Então, o que eu tenho que fazer agora? Pegar os 45. Multiplica 45 por 100. Isso, pegar os 45 centavos e multiplicar por 100. Então, vamos fazer aqui, então. Então, aqui vai ser vezes 100, que vai dar R$ 45,00. Todo mundo entendeu que para fazer porcentagem, na verdade, eu tenho que saber fração? Sim. Sim. Ai. Tá? Para fazer porcentagem, tem que saber fração. Vamos para o número 2. Esse número 1 foi fácil. Todo mundo concorda que o número 1 foi fácil?
Alguém quer que eu volte e explique de novo? Essa foi fácil, professor. As próximas que é o problema. Não, que isso, vai ser tudo fácil, vocês vão ver. Então, deixa eu passar isso. Eu acho que a interpretação é que é cabulosa. Justamente, mas a interpretação, ela passa pela parte e pelo tudo, né? Vamos lá, então. Um televisor que custava R$ 490, vocês acham que esses R$ 490 vai ser a parte ou tudo? O todo? O todo, né? O todo. Estava em promoção por 392. Teve uma perda aí, não teve? Teve. Teve. Qual o percentual do desconto? Pergunta. Quando eu mudei o preço do meu televisor de 490 para 392, vocês concordam que o 490 ele foi separado em dois pedaços? O pedaço que eu vou pagar e o pedaço que eu ganhei de desconto? Vocês concordam nisso? Eu acho que seria a parte, né? Qual? Quem que seria a parte? O desconto. Tipo, o desconto foi uma parte e o valor lá do 490 foi outra parte. Sim, não. Não? Quase. O 490 é o inteiro, que é o valor 490. total. Isso. E o O desconto, 390. no caso, O é a 300 parte. O 392 é parte ou todo? Parte. Aí que é o valor principal, que é 490, foi descontado 20% desse valor e ficou 392. Isso. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a partir do momento que eu tenho, por exemplo, vou falar para vocês assim, ó, eu tenho R$10. Eu vou dar uma parte para o meu filho. Vou dar R$6 para o meu filho. A partir do momento que eu dei uma parte para o meu filho, vocês concordam que ao cortar alguma coisa em uma parte, o corte, ele divide não em uma, mas em duas partes? Sim, concordo. Concorda? Que quando eu pego uma barra de sabão, quando eu passo a faca querendo um pedaço, eu não tenho só um pedaço, eu tenho dois pedaços. Mesmo que seja pedaços diferentes. Mesmo que tenha pedaços diferentes. Eu cortei, ficou com dois pedaços. Então, eu quero que vocês analisem que muitas vezes no problema, ele vai mostrar para vocês o corte, mas vai mencionar um pedaço, mas ele espera que você raciocine quanto vai ser o outro pedaço. Então, nesse tipo de questão aqui do número 2, eu sei que o meu todo é 490. E ele apresentou no problema escrito 392, não foi? Sim. Mas ele espera que você seja capaz de pensar, opa, se tem o 392, quer dizer que tem outra parte de dinheiro que não foi mencionada. Quanto é essa parte de dinheiro? Seria 98? 98, né? Vocês concordam que é 98? Sim. Então, vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever aqui. Esse raciocínio que eu estou fazendo para vocês, ninguém vai falar para vocês. Vocês têm a obrigação de fazer, mesmo que ninguém fale. Então, ó, o todo foi 490. A parte 1. A parte 1 foi o 392. E eu tenho a obrigação de escrever, de raciocinar também, que tem a parte 2, que é o 98. Até aqui todo mundo interpretou comigo? Sim, professor. Então, nos problemas de essas duas partes... Oi. Me tirou uma dúvida. Esse 98 é o quê? Eu fiquei perdida agora. Janaína? Isso. Ó, se você vai comprar uma televisão de mim por 490, aí você é muito chorona. Aí você chega lá chorando para mim. E eu fico comovido com você e falo o seguinte, Janaína,
A televisão custava 490, mas eu vou cobrar de você 392. Esse 98 é o que ele deu de desconto, isso? Justamente. E a Ah, soma... tá, entendi. Então, o que eu quero que você tem que entender, Janaína? Que a partir do momento em que eu te cobro só um pedaço, existe outro pedaço que não foi cobrado. Ah, tá, entendi. Entendeu? Seria os 20%? Oi, Eva. Esses 98 teria que ser os 20%? Nós vamos chegar nessa conclusão daqui a pouquinho. Viu? Então, essas duas partes, elas na matemática, elas são chamadas complementares. Ou seja, se eu juntar as duas, tem que dar meu todo. Então, duas coisas são complementares, quando juntando as duas, elas completam. Ficou claro essa fala minha? Sim. Fala de novo, por favor. Fala de novo. Que quando as partes somadas dão o todo, elas são chamadas complementares. Entendi, porque uma somada na outra dá o valor total. Justamente. Então, elas são complementares. Entendi. Tá certo? Obrigada. Agora, eu tenho que entender o significado de cada uma dessas partes. O 392 é o que eu paguei. Todo mundo concorda? É a parte... Sim, professor. É a parte que paguei. E o 98? É a parte que ganhei de Desconto. desconto. Todo mundo? Então, o 490 é o todo. E esse 490 gerou dois pedaços. Agora, o autor da questão, ele poderia perguntar assim, ó, qual foi o percentual do que paguei? Se ele tivesse perguntado qual foi o percentual do que paguei, qual parte que iria me interessar para responder? O 392 ou 98? 392. O 392, se a pergunta fosse qual é o percentual do que paguei, qual é o percentual que paguei, eu iria usar o 392. Mas não foi essa a pergunta. A pergunta foi, qual foi o percentual do desconto? Então, quem que eu vou usar? 98. 98. Como que eu monto a minha fração? Para montar a minha fração, eu vou colocar a parte em cima e o todo embaixo. Como que vai ficar a montagem, então? A montagem vai ser... Quem vai em cima? Quem vai em cima vai ser quem? Qual parte que me interessa? 98. 98. E embaixo vai o total. O que é o total? 490. 490. Essa é a fração. Tá? Só que eu não pedi a fração. Eu pedi a porcentagem. Então, vou colocar uma observação aqui para vocês. Observação. Para transformar. Tem vários caminhos, vou explicar um só. Para transformar uma fração qualquer em porcentagem, basta dividir o numerador pelo denominador e multiplicar por 100. Por 100. Tá certo? Então, para transformar uma fração qualquer em porcentagem, basta dividir o numerador pelo denominador e multiplicar por 100. Então, o que nós vamos fazer aqui? Para transformar em porcentagem, vou pegar o 98 e dividir por 490. E vai dar Esse valor vai ficar por 100. 0,2. Não, vai dar 0,2, né? 0,2 que vai dar. E esse 0,2 eu vou multiplicar por 100, que vai dar 20%. Ficou claro para vocês? Sim, sim. Sim? Tá? É muita informação, né, gente? Assim, mas é assim,
é importante eu ensinar vocês a raciocinar, né? Em cima das informações. Bom, posso ir para o 3? Pode. Uma fatura recebeu um abatimento de 13%. Se receber um abatimento de 13%, 13% é parte, não é, gente? Sim, sim. Mas se é parte, eu sempre vou ter uma parte só, tem no mínimo duas. Duas. Se 13% é o abatimento, quanto que é que eu não abati? R$ 87? 87. Então, quer dizer que a parte do abatimento foi 13. E parte não abatida foi 87. Né? Por cento, né? Vou colocar aqui por cento. Quando eu falo que é por cento, quer dizer que eu sei que é um total de 100 partes, né? Então, agora vamos continuar lendo. Isso eu interpretei só pelo caso do 13 lá, né? Uma fatura recebeu um abatimento de 13%, resultando um líquido de 4.350. O líquido corresponde ao abatido ou ao não abatido? Ao abatido. O líquido é o abatido? O líquido final é abatido. Sim, professor, abatido. Não. Bruto, bruto. É o líquido. A palavra líquido corresponde ao que você recebe depois de ter abatido. Então, é isso que eu quis dizer. Depois de ter o desconto, sobrou esse valor. Então, o líquido é o abatido ou não abatido? O líquido é 4.350, né? O mais restante do batido aqui. É o que sobra depois de abatido, né? Não foi o que foi abatido. É o que sobrou depois de abatido. Ficou claro para vocês? Sim, professor. Foi isso que eu também quis dizer, que já era o valor abatido, no caso, já com desconto. Então, vou perguntar, então. O resultado líquido de 4.350. Esse 4.350, ele pode ser três coisas. Ele pode ser o todo, ele pode ser a parte do abatimento ou a parte não abatida. Qual que vocês acham que é? O todo? Parte do abatimento. Do abatimento, parte batida. Então, vocês estão achando Isso, que... faixa batida. Então, vocês acham que responde ao 13%. Concorda? É isso que vocês estão falando? Sim. Não, ele corresponde ao abatimento. Depois que bateu esses 13%, sobrou esses 4.350. Isso. Então, ele corresponde ao 13 ou ao 87? A 87. Todo mundo concorda que é 87 ou acham que é 13? A 87, professor. Que coisa. A Eva falou certo, está na dúvida lá. É a 87. Então, os 4.350 corresponde a 87, que é o que sobrou depois do abatimento. Tá claro para vocês? Sim, concordo. Tá? Aí, então, olha para vocês verem. O todo divide pelo todo e a parte correspondente divide pela parte correspondente. Com isso, eu vou descobrir 1%. Então, vamos lá. Se 4.350 corresponde a 87, eu vou fazer igualzinho na fração. Vou pegar 4.350 e dividir por 87. Tá certo? 4.350 dividido por 87. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Eu estou voltando lá no início do entendimento. Sim.
no entendimento de fração, porque todo divide o todo e parte divide parte. Então, 4.350 dividido por 87. Então, vou pegar lá 4.350 e dividir por 87. E com isso, eu vou achar 50. 50 é o tamanho, quanto tem em uma sacola, ou seja, em 1%. A pergunta foi, qual era o seu valor inicial? O valor inicial não é o 100%? Sim. Então, eu vou multiplicar por 100, que a resposta vai ser 5.000. Se a pergunta fosse qual é o abatimento, o que eu iria fazer? Eu ia pegar 50 vezes 13. 650. Então, esse 50, como ele é 1%, ele é meu coringa. Através dele, eu posso calcular o valor de qualquer parte que eu quiser, porque ele é 1%. Então, a primeira divisão, ela abre portas. Ela permite que a gente permeie depois por qualquer porcentagem que eu quiser. Todo mundo entendeu essa última fala minha? Não, eu Então, acho que não. Eu também não entendi. então, olha lá, então. Vou explicar para vocês melhor. Quando eu peguei 4.350 e dividi por 87%, o que eu encontrei? Eu encontrei 50, não é? O que é esse 50? Alguém sabe me falar o que é esse 50? Parte. É quantas partes? Uma parte. Uma parte. É o quanto tem dentro de uma sacola. 50 é quanto tem dentro de uma sacola. O todo são quantas sacolas? São 100. Sim. Então, por isso que eu peguei, então, 50, que é o tanto que tem em uma sacola, que é o tanto que tem dentro de 1%, e multipliquei por 100. Quando eu pergunto para vocês quanto que é 13%, eu quero saber quanto que é que tem em 13 sacolas. Então, se eu quiser saber quanto que é 13%, eu tenho que pegar 13 vezes 50, porque cada sacola tem 50, cada 1% tem 50. Ficou claro? Sim, agora eu entendi. Sim, professor. Entendeu? José, Entendi. entendeu? Então, gente, para ficar mais claro, é fazendo mais exercícios, entendeu? A cada exercício que tem, a gente vai, aparece uma informação nova, aparece uma abordagem diferente, mas o importante é construir um entendimento, né? Tá? Mas vocês estão vendo que o processo de resolução trabalha em cima do conhecimento de fração? Não importa qual pedaço é perguntado no problema, a forma de raciocinar é sempre a mesma. Então, vamos fazer o 4, então. Espera aí. Vamos lá no 4. Uma lanchonete vende sanduíches a 5,20. Esse é o valor total do sanduíche, 5,20. Sabendo que 20% desse preço é o custo do pão. 45% corresponde a outras despesas. Calcule o lucro obtido na venda de cada sanduíche. Então, olhem esse exercício. Eu tenho todo. Todo mundo concorda que o meu todo é 5,20? Sim, professor. Sim? Agora, eu quero que vocês leiam o problema e falem para mim quantas partes tem esse problema. Quantas partes tem esse problema? Tem duas partes? Uma parte. Uma parte, duas partes? Quais são elas? Qual é ela ou quais são elas? 20% e 45%. 20% e 45%. 20% é do quê?
Uma lanchonete. 20% é do todo, que no caso 5 e 20. Não, mas assim, é preço do quê? 20% é o preço do custo de quem? Do pão, professor. Então, 20% é o custo do pão. Aí falaram em 45%. 45% é o quê? O custo da despesa. É outras despesas, não é? Isso. Agora, aquele símbolo que vem depois do 45, o que ele é? Porcentagem, né? O que significa porcentagem? Cada pão vendido ganha 1% de lucro, 1,82% de lucro. Não, Não, seguinte. Corresponde a 100%? quase. Quer dizer, Ronaldo, que foi dividido em 100 pedaços iguais. Porcentagem quer dizer que foi dividido em quantos pedaços? 100. Em 100 pedaços. Então, olha para vocês verem. Vocês têm 20 do custo do pão, 45 de outras despesas. E o total tem que ser 100 partes. 20 mais 45 não dá 100. Dá quanto? Ah, então tá faltando. Tá faltando. Parte. Tá, deu Vai 65%. Vai 65 parte, né, professor, no caso. Até 75. Tá faltando, o Anderson falou lá. Tá faltando 35. 35. Esse 35 é o quê? 35? Por quê? O total tem que ser 100? Ah, não, entendi. Então, olha para vocês verem. É 20% do custo do pão, 45 de outras despesas, dá 65. Tá certo? Tem duas partes que dá 65. É só essas duas partes ou tem que ter uma outra terceira parte? Tem que ter a terceira parte. E essa terceira parte vai ser o quê? Os 35. Que corresponde a quê? Ao lucro? Ao lucro. Justamente, que o Anderson colocou aí. Então, se eu perguntar agora de novo para vocês, esse problema, ele dividiu o meu todo em quantas partes? 3 partes. Em 3 partes. Em 3 partes. Todo mundo consegue interpretar agora que esse problema foi dividido em 3 partes? Sim. Sim, professor. Então, vou escrever lá. Vou escrever. O todo, que é 100%, ele é 5,20. A parte 1, deixa eu colocar mais tracinhos aqui para ficar bem separado. A parte 1, que é 20%, e ainda não sei o valor dela. A parte 2, que é 45%, eu também não sei o valor dela. E tem a parte 3, que é 35%, que eu também não sei o valor dela. Certo? Aqui, o 20 é o do custo do pão. Esse outro aqui é das outras despesas. E o último pedaço é o pedaço do lucro. Olha para vocês verem que é todo com todo, parte com parte. Tudo bem? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Que valor que eu tenho? Eu tenho 5,20. 5,20, ele é parte ou todo? É todo. E todo é dividido pelo todo. Então, se todo é dividido pelo todo, 5,20 tem que ser dividido por 100. O valor que eu tenho, 5,20, tem que ser dividido por 100, que vai ser igual a 0,0052. O que é esse 0,0052? É uma parte, que é a mesma coisa de 1%.
Todo mundo concorda? É o quanto tem em uma sacola, né? Entendeu? Quanto tem em uma sacola. Tá certo? Todo mundo entendeu até aí? Sim. Sim? Agora, se a pergunta é quanto é o custo do pão, o que eu tenho que fazer? Se a pergunta fosse qual é o custo do pão? Vai ter que dividir, professor? Não, 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 não. Tem que multiplicar mesmo. Só multiplicar. É 120 Multiplicar quem por quem? por 5, pelo... 20 por 20. Isso. Multiplicaria pelo 45? Não, Multiplica por 20. Por 20. eu perguntei qual é o custo do pão. 0,52 Vezes... vezes 20. Vezes 20, isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Então, o valor, o custo do pão, então, vai ser o quê? 0,0052 vezes 20, que vai dar, eu não sei quanto. Vai dar R$1,04? 0,01. Vai dar quanto? Vai dar 1,40? 1. Não, vai dar isso não. Tem que multiplicar certinho aí. Eu fiz errado? Dá 0,001. Não, não pode. Então eu errei alguma coisa. Ah, não, tá errado. Faltou 2 aqui, verdade. Ah, não, aqui que eu coloquei um zero a mais, ó. Aqui, ó. Eu errei na divisão lá. Agora vai dar. Eu esqueci de colocar o 2 aqui. Desculpa aí. É isso mesmo. É 1,40? Já fiquei na dúvida agora. É isso mesmo, né? E se a pergunta foi qual é o valor das outras despesas? O que eu tenho que fazer? Se a pergunta foi o valor das outras despesas. Multiplicar por 45, no caso, ali? Multiplicar por 45. Vocês estão vendo que esse 1% ele é coringa? Sempre usa ele? Né? Então, aqui vai dar 2,80 mais 70. 3,50. É isso mesmo? Passam aí para mim, que eu estou fazendo aqui na pressa. Né? Agora, e se eu perguntasse o lucro? O lucro seria multiplicado ali por 35. Isso. Só, gente, confere aí, que eu acho que está errado as minhas contas aqui, viu? Faça uma calculadora aí para mim, por favor. E pela resposta lá, está dando 1,82. Então, quer dizer que os outros de cima devem ter errado, viu? Ô, professor, deixa eu ver aqui a conta desses 0,52 vezes 20, dá 1,04. Ah, tá. 1,04 e o outro ali colocou 3 e quanto? Isso. 2,34. 3,0, isso. 2,34. Isso. Foi longe, Aqui, hein? monta de um lado, monta de outro, tá dando outro valor, falei, alguma coisa tá errado. Não, porque eu fiz aqui tudo errado de cabeça aqui também, mas o raciocínio está certo, né? Mas vocês estão percebendo que é sempre saber quem é o todo e quantas partes o exercício me forneceu? O raciocínio de interpretação é o mesmo. Eu procuro saber o todo, quantas partes tem, saber que se o valor que foi dado corresponde à parte 1, parte 2 ou parte 3 e assim por diante. Ficou claro para vocês? Ficou, professor. Ficou? Então, vocês querem fazer mais um antes da gente finalizar? Pode ser, eu prefiro fazer mais um. Por favor. Ó, vamos falar então para o número 1 aqui, ó. Um vendedor... Professor, deixa eu dar uma ideia. Deixa nós tentar montar para ver se a gente entendeu. Tá, vou só ler o problema aqui que eu não li ainda. Peraí, eu deixo vocês fazerem. Vocês já podem ir raciocinando aí.
Um vendedor ganha 5% de comissão sobre o que vende. Num determinado dia, vendeu 4.000. Quanto ele ganhou nesse dia? Tá, podem tentar fazer. Vou dar um minutinho aí para vocês. Não coloquem a resposta no chat, não. Apesar de eu já coloquei a resposta ali, não adianta nada, né? Quem for terminando aí, pode colocar. Coloca um ok, assim, que aí eu vou entender que você já conseguiu fazer. Ô Naldo, quando você for fazer o cálculo, você pode fazer da maneira que você costumou fazer, viu? Essa maneira que eu estou explicando é só para ensinar vocês a interpretarem, tá? Tá faltando uma parte aí, Lindes. Isso. Vocês concordam com a Lindes? Professor, é que é lindinês, mas tudo bem. Lindinês? Lindinês? Isso. Até o final do curso eu vou acostumar. Lindinês. Aí ficou fácil agora. E aí, gente? Dou mais um tempinho. Pode fazer? Oi, Naldo. Dividiu, né? 4.000, 5 partes, ficou 200. Isso. Vamos lá, então. Então, um vendedor ganha 5% de comissão sobre o que vende. Quando eu falei que ele ganhou 5%, pergunto, o problema tem quantas partes? O problema tem quantas partes? É uma parte. Indinês, não é não? São 3 partes. Quanto não? 5 partes. Também não. 3. São 3 partes. Também não, José. São 2 partes, professor. O Anderson falou e a Lucimar também. São 2 partes. Eu peguei. São 2. São 2 partes. 50% e 95%. A parte que vai ficar com o funcionário e a parte que vai ficar com o patrão. Então, professor. Oi, Dayana. Então, é que, como eu falei do automático, a parte que vai ficar com o patrão é 3.800. Que seriam os 95%. Isso. É porque eu detalhadamente, assim, na porcentagem, professor, eu quase não me... Só que como eu assisti aquelas aulas, legal as aulas, as videoaulas e tudo mais. Então, a gente vai... A maneira que eu vou compreendendo... tanto é que eu até fui observando todos os exercícios, é o seguinte. Um vendedor ganha 5% da comissão sobre o que ele vende. Uhum. Beleza. Num determinado dia, o que ele vendeu? 4.000. A gente não sabe, no caso, a gente sabe o 5%, mas o que significa esse 5% desse dia dos 4.000? Aí o que acontece? Para achar a porcentagem, eu pego o inteiro, que é um 100,
menos o 5, que para tirar a porcentagem, 100 menos 5%, que dá um total de 95%. Eu sei que no dia tal ele vendeu 4.000. 4.000 vezes o 95% sobre o inteiro, que é 100, vai me dar os 3.800. Certo, Beleza? certo. No dia que ele vendeu os 4.000, 4.000 menos esses 3.800 dá R$200, que é a porcentagem que ele recebeu, 3.800 ficou para o patrão. Certo. Correta a linha de pensamento, professor? Correto. Só que você deu uma volta desnecessária. Ah, tá. Você sabe qual foi a volta desnecessária que você deu? Agora você me pegou, professor, porque eu coloquei o inteiro 100 menos 5%, que é 95, o 4.000 vezes 95 sobre 100, que é 3.800. 4.000 menos 3.800, R$200. Então, a volta Eu sou 4.000 menos 200. a volta desnecessária que você deu, Dayana, é que você não precisava ter trabalhado com os 95. Se você tivesse feito 5 sobre 100 vezes os 4.000, já daria os 200. Já é direto. Porque eu não perguntei sobre o valor do patrão, eu perguntei quanto que o funcionário ganhou. E a parte que cabe ao funcionário não é o 95, é o 5. Entendeu? Deu certo, só que você deu uma volta desnecessária. Tá. Ok. Então é isso, professor. Então seria 4.000 menos 200, que dá 3.800, né? Que é a função do patrão, os 5% que vale a 200. Isso. Esse é o raciocínio. Mas a pergunta que eu fiz é em quantas partes foi dividido? A resposta seria 2. Uma parte do funcionário e uma parte do patrão. A parte do funcionário foi 5%, e a parte do patrão foi 95%. Certo? O alvo da pergunta poderia ser o quanto ficou para o patrão, mas a pergunta foi quanto que ele, funcionário, recebeu, né? Tá certo? Então, ali, o que eu fiz ali? O raciocínio que eu ia fazer é o que a Lindsay escreveu aí, ó. O 4.000 é o meu todo, então o todo divide pelo todo. Então, 4.000 dividir por 100, deu 40. 40 é o quanto tem em 1%. Como o Lindinês, quando eu descobri que 40 é 1% e o funcionário tinha direito a 5%, então era só multiplicar 40 vezes 5, que achou 200. Tá bom? Gente, então, em relação à porcentagem, vocês vão ver aí que tem outros tipos de problemas aí nessa folha, né? Que são muito ricos, né? E merecem a atenção de vocês. Coloquei respostas também. Fiquem à vontade e divirtam nessa folha aí. Espero que contribua muito para a melhora do entendimento de vocês, tá bom? Agradeço imensamente a presença, né? Na próxima semana, na quarta-feira, nós vamos estar juntos de novo. Alguém gostaria de fazer algum outro comentário para acabar a aula? Tá? Eu já vou parar a gravação aqui, viu? A Lindsay falou que descobriu que não sabia porcentagem. Né? As pessoas têm